Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós hoje pode dizer assim, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado? Quantas situações, quantas circunstâncias nós passamos, falando assim: meu Deus, só tenho a Ti, Pai. Nada mais nos resta a não ser a nossa fé que está em Ti, a nossa esperança. Aleluia. Porque às vezes tem coisas que a gente confia na nossa habilidade, mas nós somos limitados, né? E passado isso a gente olha: caramba, acabou aqui o meu recurso, acabou meus argumentos, o que eu tenho? Nós temos o Senhor, que na sua palavra diz assim: não temas, estou contigo todos os dias de sua vida. Amém. E isso é que nos rege, isso é que nos conduz, né? É isso que nos mantém de pé, é isso que nos sustenta. O Senhor está conosco, aleluia. E de quanto Ele tem nos livrado, de quanto Ele tem feito por nós, né? É uma coisa interessante, né? Nossas lutas, as circunstâncias estão todas ali, mas temos uma diferença daqueles que não têm o Senhor, porque nós temos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aqui no finalzinho diz assim: nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que tem um salmo que diz, né? Eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro? Nosso socorro está no Senhor. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai santo, amado Deus, a Ti damos graça, ó Pai, por estarmos aqui, Pai, no santo lugar, Senhor. Aleluia, para adorar o Teu santo nome, Senhor, aleluia, para Te louvar, ó Pai, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, se fôssemos fazer uma lista daquilo que o Senhor fez e daquilo que ainda, Pai, nós precisamos, Pai, a lista, Pai, do que o Senhor já fez na nossa vida é muito maior, Pai. Por isso temos que agradecer a cada dia, para agradecer até mesmo quando abrimos os olhos de manhã, quando nos levantamos, Pai, quando, Pai, nos colocamos de pé, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado por cada um dos Teus feitos em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse Deus grande e maravilhoso que Tu és, Pai. Senhor, nós buscamos a Ti, buscamos Tua santidade, Senhor. Buscamos, Pai, aleluia, a Tua face, a Tua intimidade. Não buscamos tão somente o que o Senhor tem nas mãos, nós buscamos a Tua comunhão, o Teu rosto, porque buscando o Teu rosto, buscamos a intimidade com o Senhor. A plena comunhão, a plena intimidade com esse Deus maravilhoso, Pai. Senhor, dê-nos um coração de servo, dê-nos um coração pronto para servir, Senhor. Pai, porque a nossa grande bênção, Senhor, está em abençoar vidas, assim como Teu Filho nos abençoou, Pai, na sua morte, Pai, que nos trouxe vida. Obrigado, Pai, por tudo que irá acontecer neste lugar, por esse culto, pela Tua graça, pela Tua dádiva da vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor já vem, levanta, que o Senhor já vem, desperta, desperta, que o Senhor já vem, levanta, que o Senhor já vem. Senhor já brilha, a glória do Senhor, a glória do Senhor sobre
Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. Desperta, igreja, desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Você pode dizer para o teu irmão aí do lado: a glória do Senhor já brilha sobre a tua vida. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Não dá, sem Jesus não dá.
Não, não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. 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 Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser, no fluir da graça encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te ver, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente inteira, o querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me atrai-me, pra teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado está. Espero em ti e subo como asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor.
Você pode levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e dizer: junto a ti, e teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em
tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, e quero te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, meu Senhor. Te adoramos, Senhor. Você quer contemplar o Senhor? Olhe para o irmão que está ao seu lado e dê um sorriso para ele, porque o Senhor resplandece no nosso rosto, aleluia. E você quer tocar nas vestes do Senhor? Quer agradar o Senhor? Ame o seu irmão, aleluia, como a ti mesmo. Glória a Deus, louvar. Pode sentar, amados. Temos aqui uns breves avisos, né? Nós, no dia 24 de agosto, o que nós teremos aqui? Temos uma grande festa, né? Tá bom. Temos uma grande festa que será aqui, o batismo nas águas. Aqui eu estou vendo 2 candidatos ao batismo aqui. Será que tem mais algum candidato aí? No dia 3, né? Agora no domingo, pela manhã, de 9 às 10, estarei dando uma explicação, uma aula sobre o batismo, por que se batizar, né? Quem deve se batizar, né? E estarei dando uma explicação, né? Uma aula, né? E se tiver algum candidato aqui a passar pelas águas, você que ainda não passou pelas águas, não fez a sua confissão de fé ainda, né? Está na hora já, né? Fala assim, Deus não falou comigo ainda. Deus fala conosco todo dia, né? Não estou esperando ainda ficar livre dos pecados para poder passar pelas águas. Então, meu irmão, não vai passar não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, dia 24, batismo nas águas, teremos uma grande festa. Eu brinco com os candidatos ao batismo, né? Lívia e Kevin, né? Dizendo que o quê? Que o batismo é o quê? É um velório, né? É um sepultamento, não é isso? A velha criatura, a velha natureza vai ser sepultada. Então, fala assim, então, batismo não deixa de ser um velório da velha criatura, porque você irá ressurgir para viver em novidade de vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, no sábado, Cláudio, sábado teremos faixas. Vai ter evangelismo?
Então, tá. Então até a segunda ordem, né? Tempo firme, né? Teremos aquele evangelismo, né, que nós temos feito alguns sábados, né? Aqui em torno aqui do shopping, né? Do Shopping Carioca, né? E tem sido realmente, né? Tem impactado muitas vidas que têm passado ali. Muitas vezes a gente não tem ideia do impacto que tem causado nas vidas, né? De vez em quando a gente, né, escuta uma coisinha aqui, outra ali, né? Mas realmente tem impactado, inclusive a ideia, né? Essa visão tem passado para outros pastores de outras igrejas que têm feito esse evangelismo e realmente tem impactado vidas. Coisa tão simples, né? Coisas tão básicas, né? Jesus salva, cura e liberta. Oh, que maravilha, né? Jesus é o nosso alimento, experimente, prove. Jesus, água da vida, tome um gole. Que maravilha, né? E as pessoas têm passado, têm sido impactadas, tem sido maravilhoso. Você que participou, continua participando. Você que não participou ainda, né? Venha para estar aqui no sábado, a partir de 9 horas, né? Entre 8h30 e 9 horas, nós estaremos saindo daqui, né? Já com as faixas, com destino ali em torno do Shopping Carioca, né? Ficando 2 pessoas em cada faixa, né? Para abençoarmos, viu? Porque a nossa grande bênção está em abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. Amados, chegou um momento muito especial agora, queríamos, né, dar a Deus aquilo que Deus tem nos dado, né? Com muita alegria quando chega esse momento, né? Quando a gente pode chegar e ofertar a Deus, dar a Ele naquilo que Ele tem nos dado, né? A nossa fidelidade com o nosso dízimo e com a nossa fé, né? A nossa oferta, né? Porque Deus nos protege os nossos ganhos, né? A nossa massa, né? No dízimo, né? Através do dízimo, né? E a nossa oferta, Ele faz com que nós avancemos, com que nós progridamos. Amém? A irmã pode distribuir. Aleluia. Você que precisa de envelope, levante sua mão, né, que a irmã irá até você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Amém, Jesus. Porque a gente pensa assim, poxa, quantas coisas o Senhor tem feito. Deus não tem nos deixado faltar nada, né? Às vezes a gente fez assim, mas lá na despensa ainda tem algo, porque Deus não deixa faltar. E eu tenho experimentado isso muito em minha vida, né? Desde que comecei, né, minha caminhada com o Senhor, como Deus tem nos provado, como Deus tem nos abençoado. Aleluia, para honra e glória no nome do Senhor. Diz aqui no nosso envelope, né, Malaquias 3,10, traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor. A única passagem da Bíblia que Ele permite que nós façamos prova dele é através do dízimo. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Já imaginou? Caramba, né? Tantas bênçãos que não terão onde guardá-las, né? Esse é o nosso Deus abençoador. Amém? Você já preencheu seu envelope? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, amado Deus, te damos graças, Senhor. Pai, não só pelas bênçãos, mas pelo grande Deus abençoador que Tu és, Pai. Por o Senhor nos guardar, por o Senhor ter nos libertado, Pai, do cativeiro, Pai. Aleluia, Pai, ter libertado, Senhor, nossas vidas, nossa alma, Pai. E hoje estamos aqui, Pai. Aleluia, Pai, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nossas vidas. Obrigado, Pai, por não nos deixar nada faltar, Pai. Porque o Senhor tem agido, Pai, o Senhor tem agido nas nossas áreas de dificuldade, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, emocional, Pai, na nossa vida em sociedade, na nossa vida secular, o Senhor tem agido, Pai. E continuará agindo, porque Tu és o Deus galardoador. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. E se porventura tiver alguém aqui desempregado, o Senhor irá abrir portas. Aleluia. O Senhor irá, aleluia, também fazer com que vocês sejam promovidos, com que vocês avancem na carreira, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. Podem trazer, amados. Esse é o nosso Deus que faz, é o nosso Deus que realiza. Amém. Cláudio. Quantos querem abençoar o nosso
nosso irmão aqui, nosso pretor, pela graça, né? Vamos estender nossas mãos em direção ao Cláudio. Pai Santo, amado Deus, usa teu servo, Pai, usa teu vaso, Pai. Põe, Pai, tuas palavras, põe em teus lábios, Senhor, que venha do teu coração para os nossos corações. Com certeza uma palavra abençoadora, uma palavra libertadora, Pai. Em nome de Deus, amém e amém, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3. A gente vai ler aí a partir do versículo 1. Irmãos, peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo essa noite, porque, na verdade, não era eu que ia pregar. O pastor Carlos, ele me escalou de última hora, não havia, assim, nada preparado, então eu trouxe uma reflexão, uma meditação essa noite. Amém. Deus queira, sim. Vamos ver. João capítulo 3, a partir do versículo 1, é uma mensagem, irmãos, que Deus já tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu, independente das mensagens que eu tenho pregado aqui na igreja, vira e mexe, eu tenho citado, tenho falado a respeito disso. E eu, com a autorização de Deus e debaixo da graça dele, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais dentro daquilo que ele me permitir. Nós vamos falar hoje sobre o novo nascimento. O que é realmente o novo nascimento? O que significa essa palavra, essa terminologia? E eu acho que o texto que fala mais a respeito disso, que fala com mais propriedade, é justamente esse que a gente vai ler aqui. Então, acompanhe comigo aqui o texto. Antes de ler, eu quero orar mais uma vez ao Senhor, pedindo graça, misericórdia sobre a minha vida. Eu queria que vocês me ajudassem em oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego aqui, Senhor, a Tua palavra. Tua palavra, Pai, está aqui, aberta. Mas se ela não tiver, meu Pai, ungida no Teu Espírito, se ela não tiver ali mergulhada no Teu Espírito Santo, abraçada pelo Teu Espírito, essa palavra, meu Deus, ela não vai trazer vida. Ela só vai, muito pelo contrário, gerar morte, gerar remorso. Mas eu creio, Senhor, que quando a Tua palavra, ungida pelo Espírito Santo, ela gera vida em nós, gera arrependimento, gera transformação, gera cura, fé sobre todas as coisas, Senhor. Então, Pai, que o Senhor, debaixo dessa unção que já se encontra nesse lugar, eu creio nisso, Tu possas, ó Pai, usar o Teu servo, me usar, meu Pai, com autoridade, com poder e, sobretudo, Senhor, com graça, para que eu venha me fazer entender essa noite, Senhor. Eu peço por cada pessoa aqui presente, por cada alma, por cada ouvido, por cada coração, que a palavra que está pronta para ser semeada, meu Deus, venha encontrar em cada vida aqui uma terra fértil, uma terra, meu Deus, produtiva, uma terra capaz, ó Deus, de produzir frutos e frutos abundantes. Assim, meu Deus, eu oro, desde já te agradecendo por tudo que há de acontecer, no nome do Teu Filho amado Jesus, que a igreja diga comigo amém e amém. Vamos lá então? João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, na noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Repita comigo: ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, repita comigo, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso?
acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Amém. Meus irmãos, Nicodemos, ele era um homem, como a gente acabou de ler aqui, um homem muito conhecido na sociedade judaica. Ele não era um sacerdote, mas ele fazia parte de uma classe chamada fariseus. Ele era um homem da lei. Vamos colocar assim, Nicodemos como se fosse hoje um juiz ou um advogado, alguém que conhecia profundamente a lei do Senhor. Porque naquela época, a palavra de Deus se confundia também com as leis civis. A palavra de Deus, que eram os primeiros livros, o Pentateuco, era como se fosse uma lei para eles, normal, como é o nosso Código Civil, como o nosso Código Penal. Eles seguiam à risca aquilo. E Nicodemos era um doutor, era um daquelas pessoas, um mestre, que ensinava a respeito da lei. Então ele entendia muito, conhecia da lei como ninguém. Só que há muito ele já estava acompanhando Jesus nas suas peregrinações. Já tinha visto Jesus curar cegos, já tinha visto Jesus curar leprosos, já havia visto manifestações e sinais da parte de Deus na vida de Jesus Cristo. E os da sua classe, os fariseus, enquanto eles recriminavam aquilo, achavam que Jesus agia até debaixo da própria autoridade do demônio, né? Os fariseus acreditavam nessa história, que Jesus ele curava em nome de Satanás. E Nicodemos ele ficava atento a tudo o que estava acontecendo e tinha os seus pensamentos próprios a respeito do que estava acontecendo. Ele não se manifestava, ele não falava abertamente o que pensava a respeito de Jesus, mas guardou com ele muitas coisas. Até que um dia, ele esperou cair a noite, para que ninguém visse, saiu da sua casa e foi ter com o mestre. Foi falar com Jesus. E é justamente esse diálogo aqui que nós nos reportamos. Ele aparece diante de Jesus, como você pode ver aqui, no versículo 2, né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele manifestou ali, realmente, a sua opinião a respeito dos milagres que Jesus estava operando. Ele sabia que ninguém podia operar tais milagres se não tivesse sob o poder de Deus. Ele via algo diferente em Jesus Cristo. Independente, volto a dizer, daquilo que os seus amigos, aqueles seus companheiros fariseus, achavam ou pensavam de Jesus. E Jesus viu ali algo diferente em Nicodemos. Ele viu que Nicodemos não estava longe do reino de Deus. Ele estava bem próximo, mais próximo do que ele imaginava. E faz a seguinte declaração no versículo 3. A isto responde Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente tem que entender o que é o reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus, em primeiro lugar, você vai ver muito essas descrições na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento por inteiro. Reino de Deus e reino dos céus, para desmistificar aqui muitos ensinos errados, é a mesma coisa. Tem gente que fala que reino dos céus é aquele reino celestial, que quando nós estivermos na presença do Pai, ou quando morremos, ou quando Ele voltar, esse é o reino dos céus. Não, não é isso. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Quando você lê a respeito de reino de céus, você também pode assimilar com o reino de Deus. O reino de Deus é o governo dele em nós. É o governo de Deus em nossas vidas. Jesus ele diria para os seus discípulos: olha, muitos vão dizer, eis o reino de Deus aqui, ali, acolá,
mas eu vos digo, o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele declara: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é algo visível. O reino de Deus não é algo palpável. O reino de Deus nada se assemelha com os reinos dessa terra. Existe um rei. E quem é esse rei no reino de Deus? Jesus Cristo. Existe um reinado. Existem pessoas que estão debaixo do seu domínio. Mas não é um reino visível. Não é um reino que tem presidentes, ministros, conforme a gente conhece nesse reino do mundo. É um reino invisível. Ele é o rei, ele é o soberano, e nós somos os seus súditos. Só que o reino de Deus, para você ver ou entrar nele, a gente vê que Jesus ele diferencia as duas coisas. Você, para poder ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Existe essa classificação. Ele disse para Nicodemos: você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, estarrecido: mas o que significa nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Eu vou ter que passar por um segundo nascimento? Não, não é bem assim. O nascer de novo é o nascer no Espírito. Da mesma forma que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós podemos dizer por analogia que nós fomos gerados no Espírito Santo. Se o Espírito Santo me permite falar que ele tem um ventre, nós fomos gerados nesse ventre. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, nasceram do ventre do Espírito Santo. São novas criaturas. E o que gera isso em nós? É a entrada para o reino de Deus. Você sabe por que eu estou falando dessas coisas aqui essa noite? Pode parecer muito beabá, mas eu tenho certeza que há pessoas que não entendem isso. E confundem reino de Deus com igreja. E são duas coisas completamente diferentes. Igreja é isso aqui que vocês estão vendo, ó, visível. É um templo, são pessoas que entram e que saem. Só que nem sempre quem está na igreja vive no reino de Deus. E nem sempre aqueles que a gente acha que estão no mundo, que são mundanos, nem sempre essas pessoas são ímpias. Muito pelo contrário. Elas podem estar vivendo o reino de Deus e não estarem congregadas a uma igreja. A gente tem que começar a diferenciar essas coisas. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos, a história de um homem chamado Cornélio? Cornélio, ele era um centurião romano. Ele, à vista da sociedade judaica, era um homem que ele era desclassificado. Os judeus repudiavam ele porque ele era gentio, ele era um estrangeiro. Só que Cornélio, ele era um homem que ele adorava ao Deus de Israel. Muito mais do que os próprios fariseus, saduceus da época. Ele oferecia ofertas voluntárias. Ele adorava o rei de Israel. Ele ia ao templo até o ponto que ele podia entrar para poder adorar a Deus. E Deus, que conhece o coração do homem, que conhece as suas intenções, ele via em Cornélio uma pessoa que era um verdadeiro adorador. As intenções de Cornélio eram boas. Só que ele era um gentio. E ele não conhecia a porta de entrada do reino de Deus. A porta era Jesus. Tanto que Deus, no caso, aparece para Pedro numa visão e fala: Pedro, vai até Cornélio de Cesareia e vai pregar a respeito de mim. Fala de mim para aquele homem. Pedro, na mesma hora, falou: não, Senhor, mas não é possível isso. Ele é um gentio, ele é um centurião romano,
eu não posso pregar para ele, eu não posso nem me assentar com ele, a lei não permite. Depois de relutar muito, o Espírito Santo o convenceu que ele tinha que ir, e ele foi. E a palavra de Deus fala que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele não estava sozinho, havia com ele a sua família e alguns amigos. E quando Pedro começa a falar de Jesus, começa a falar das Escrituras, começa a falar do Salvador, do Rei e do Reino, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, surpreendentemente, foram alcançadas pelo batismo do Espírito Santo. Elas começaram a falar em novas línguas. Elas começaram a glorificar a Deus em outras línguas. Um homem que não conhecia Jesus, um homem que não vinha de uma tradição judaica, um homem que não tinha parentes judeus, que não nasceu nesse contexto religioso de ir a templo desde a infância, mas ele ouviu do Salvador e naquele momento ele recebeu o Espírito Santo. Quem estava com Pedro, os irmãos que se encontravam com ele ficaram tão estarrecidos quanto Pedro. Ele fala, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Estão falando em línguas como nós falamos quando fomos batizados no Espírito. Pedro, a única reação que ele tem foi, o que impede da gente levar esses irmãos ao batismo com as águas? Eles já receberam o Espírito. Eles creram na palavra. Eles creram em Jesus. Eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo. Houve um novo nascimento naquele momento. Houve um nascer de novo por parte de Cornélio, um nascer de novo genuíno. Não era algo religioso. E ele foi levado ao batismo das águas. A gente tem que começar a separar essas coisas, meus irmãos, porque o novo nascimento, ele é muito mais do que o simples fato de você entrar numa igreja, sair de uma igreja, ouvir uma boa palavra. O novo nascimento é a experiência que vai te levar ao reino de Deus. O novo nascimento é a porta, é a única porta que existe para você entrar no reino de Deus. Há muitas pessoas que estão do lado de fora do reino. Vocês sabiam disso? Há muitas pessoas que veem as manifestações de sinais, de curas, de prodígio, até acreditam que aquilo ali é da parte de Deus. Nicodemos, ele acreditava que Jesus ele operava em nome de Deus. Mas ele não tinha ainda entrado no reino. Ele só viu o reino do lado de fora. Só viu o reino do lado de fora. Mas para você entrar no reino, você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. O que é nascer da água, Cláudio? Muitas pessoas dizem que nascer da água é ser batizado. É muito mais profundo do que isso. A água, para os judeus, ela tinha um significado muito grande. A água servia para purificação. Você vai ver na Bíblia alguns textos falando, os fariseus recriminando a Jesus de não lavar a mão antes de comer. Quantos já leram isso? Né? Do sacerdote do templo, ele não poderia entrar no santo lugar se não tivesse se limpado, se não tivesse sido lavado pelas águas. Você vai ver as pessoas entrando nas casas e sempre havia um servo na porta, o servo menor, que pegava uma bacia com água e lavava os pés daquela pessoa. Tudo aquilo tinha um simbolismo muito grande para o judeu. Simbolizava a purificação. E eles achavam realmente que a água, além de lavar da sujeira, daquele cranco que ficava no pé, imagina, andar quilômetros e quilômetros de distância, aquela terra, aquela poeira encruando no teu pé, eles acreditavam que além de limpar por fora, aquela água ali também lavava por dentro. Mas era um simbolismo da purificação. E Jesus, quando ele fala que a pessoa tem que nascer da água, ele está dizendo que a pessoa ela precisa ser purificada por dentro. Ser lavada por dentro. E isso só acontece, meus irmãos, através de um verdadeiro arrependimento. Quando Jesus fala que para nascer de novo você precisa nascer da água,
você precisa se arrepender. Muita gente acha que arrependimento é aquilo. Eu falei alguma coisa errada para o Milton. Xinguei ele. Aí depois eu volto para casa, começo a chorar, aquele peso, aquela culpa vem. Aí eu vou, peço perdão para ele. Milton, me desculpa por ter te xingado, por ter falado aquelas coisas. Não aconteceu isso não, tá, irmão? Estou aqui só usando uma hipótese. Só que acontece o seguinte, eu saio dali, daqui a pouco eu tenho uma discussão com o Luiz Cláudio. E eu começo a xingar o Luiz Cláudio da mesma maneira, ou pior do que eu estava xingando o Milton. Aí eu pergunto, o que eu tive foi um arrependimento ou foi um remorso? Responde para mim. Remorso. Então vocês estão começando a compreender que o arrependimento é algo muito mais profundo. O arrependimento é você abrir mão de certas condutas, entender que você sozinho, você não vai conseguir isso, e que existe um ser, uma pessoa, muito acima de você, que pela sua graça, pelo seu amor, ele vai te transformando de fé em fé e de glória em glória. Eu vou ainda mais. Jesus, ele nos transforma de arrependimento em arrependimento. Porque nós não somos transformados de um momento para o outro. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Há coisas na minha vida que eu não volto a fazer mais. Mas ainda há outras coisas que eu sei que eu preciso ser transformado. Vocês têm consciência do que eu estou falando aqui? Então, quando eu me apego a essa verdade, que eu preciso de alguém, que eu sozinho eu não consigo dessa transformação, eu não consigo essa mudança, as coisas começam a clarear. Eu começo a compreender e ver realmente o que é o reino de Deus. Abre comigo aqui no livro de Isaías, capítulo 6, para vocês verem, para eu contextualizar o que eu estou tentando dizer. Isaías, capítulo 6. Olha só que texto lindo. Muitos conhecem. Isaías, capítulo 6. Muitos falam que esse foi o chamamento de Isaías, mas alguns historiadores, alguns teólogos contestam essa hipótese. Isso aqui foi um momento durante o ministério de Isaías. Ele já era profeta, ele já tinha sido chamado profeta. Morre o rei Uzias. Então acompanhe aqui o texto comigo. No ano da morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, ele estava no templo, ele estava ali adorando ao Senhor. E como numa visão, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. A coisa era tão grandiosa, meus irmãos, que as vestes, as abas, as orlas das vestes de Deus, só elas já enchiam aquele lugar. De tão grandioso, de tão esplendoroso que era o nosso Deus. Isaías estava de frente para essa visão, vendo, contemplando isso. E a palavra de Deus fala que as bases do limiar do templo começaram a chacoalhar, a balançar. Imagina, a casa de Deus balançando, e ele ali no meio daquela visão, e a casa se enchendo da fumaça que era a própria glória, a presença de Deus. Quando Isaías viu aquilo, olha só o que acontece. Versículo 5.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías, diante da santidade de Deus, diante da grandiosidade do Senhor, ele se derrama na presença dele, ele cai de joelhos, se prostra na presença dele, cheio de temor, cheio de medo. Pensou com ele mesmo: é agora que eu vou embora, é agora que eu vou ser consumido desse lugar, vou ser aniquilado. Porque eu, diante dessa santidade toda, dessa pureza toda, eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Ele se conscientizou de que não era nada, de que ele era apenas um pecador, de que ele era uma pessoa suja, de que ele era uma pessoa que carecia imensamente da glória de Deus, que ele carecia imensamente do arrependimento e do perdão do Senhor. Ele viu naquele momento que ele não era nada. Você sabe que não é nada? Imagina um nada. Imagina um nada. O que é um nada para você? É isso aí. Você está abaixo disso. É você se ver abaixo disso. Você está ali diante do Deus Altíssimo, da presença do Senhor. E a única coisa que você pode fazer naquele momento é clamar pela misericórdia, pelo socorro e pelo perdão dele. E foi o que Deus fez ali naquele momento com Isaías. Ele pegou uma tenaz, como se fosse uma grande tesoura, tirou aquela brasa quente, colocou nos lábios de Isaías e disse: olha, você está perdoado dos seus pecados. Não temas. A gente vai ver isso muito no decorrer dos evangelhos. Nós vamos ver isso muito no decorrer de toda a Bíblia. João foi a mesma coisa na visão do Apocalipse. João, ele se encontra com Jesus glorificado. Seus olhos eram como chamas de fogo. Suas vestes resplandeciam mais do que o próprio sol. Seus pés reluziam como um latão. Quando João viu aquela cena, a única reação dele foi cair diante de Deus, diante do Jesus glorificado. Não o Jesus do madeiro, não o Jesus morto, não o Jesus vilipendiado, mas do Jesus ressuscitado, glorificado. Ele caiu diante de Deus. E Jesus veio com toda a mansidão, com toda a graça, com toda a misericórdia, com todo o perdão. Toca em João e diz assim: meu filho, não temas. Se levanta e ouve o que eu tenho a dizer para você. Isso é novo nascimento. Se você não se enxerga como um pecador, como alguém que carece realmente da glória e da graça de Deus, você nunca verá e você nunca contemplará essa graça. Nunca você vai ser capaz de ver essa graça na sua vida. E nunca vai poder manifestar essa graça onde você estiver. O amor de Deus não vai estar em você se você não passar por esse nascimento, pelas águas e pelo Espírito. Se você não nascer das águas e se você não nascer do Espírito. Se você não contemplar esse Jesus glorificado pela fé, se você realmente não cair de joelhos, se você realmente não se conscientizar de que você é esse pecador, você nunca
pode dizer que você passou por um novo nascimento. Eu estou lembrando aqui um testemunho da pastora Andréia, de quando ela se conscientizou dessa situação. Eu não esqueço disso, que ela entrou debaixo do chuveiro, e num simbolismo também ali, envolto aquelas águas, ela começou a se lavar, e chorar, e clamar pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Meus irmãos, você não tem noção do que é isso, é um desespero. É um desespero. É um desespero. Quando eu fui acometido disso, eu estava dentro de casa. Eu estava lendo Romanos capítulo 8, que falava o seguinte: o Espírito do Senhor testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Você tem noção do que é ouvir da boca de Deus que você é filho dele? A gente ouve isso dos púlpitos todo dia. A gente ouve isso dos pastores, de quem prega, do irmão, do evangelista, do missionário. Mas você ouvir direto da boca do Senhor, dizendo: filho meu, eu te perdoo. Fui eu que escolhi você, fui eu que te resgatei. A coisa era tão boa para mim, na hora eu não acreditei. Na mesma hora eu comecei, eu estava em cima da cama, eu estava sentado lendo a Bíblia, e de repente, sem eu sentir, eu comecei a me deslizar, a cair da cama. Literalmente. E deitar, colocar o meu rosto no chão, e chorava, e soluçava, que nem uma criança que nasce. Já viu uma criança quando nasce? Como é que ela faz? O médico tira ela do ventre da mãe e ela começa a gritar, a berrar, mostrando que ali há vida, mostrando que naquele choro, naquele pranto, há vida. E eu posso falar aqui para vocês sem sombra de dúvida, quando você se prostra desse jeito, sem você sentir, sem você querer, é algo que o Espírito Santo que te conduz a fazer isso. É como se você estivesse dando o primeiro berro, o primeiro choro, o primeiro grito, como uma nova criatura de Deus. Gemidos inexprimíveis. Coisas que te acometem de uma forma assim, que você não entende, que você não... E é Deus que produz isso. A coisa mais maravilhosa, irmãos, do mundo, é saber que isso não é produto do homem. Isso é produto de Deus. Abre aqui comigo. Volta lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o quê? O conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas de quem? Mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, a vontade, essa disposição de nascer de novo, de você ver Deus, é Ele que produz em você. Não é o homem. Não é o homem. A gente vê pessoas entrando na igreja e começam a pregar doutrina humana. Dizem para você, você tem que botar tal roupa, mulheres não podem cortar o cabelo, mulheres não podem pintar a unha, mulheres não podem fazer a sobrancelha, mulher não pode se depilar. Não é verdade isso? Não tem igreja que prega essas coisas? Os homens têm que usar uma camisa fechada, que não pode ver nem um peito, não pode ver o braço, usa uma calça.
não pode andar de bermuda, vai para a praia, você vê, às vezes, quando vê uns loucos entrando de calça, de camisa, pode ter que é crente. É crente. Não é louco, não. É crente. E muitas vezes debaixo dessas doutrinas erradas, desses ensinamentos errados. Então, eles acham que podem criar um ser, a imagem e a semelhança de Deus. Um novo nascido, um nascido de novo. Quando, na verdade, eles estão manipulando as pessoas. Elas podem se vestir de crente. Elas podem ficar carregando uma Bíblia para cima e para baixo. Eles podem ficar falando varão, varoa, vaso, esses jargões que a gente conhece. Mas lá dentro dele, nunca que ele teve uma experiência com Deus. Jamais. Muito pelo contrário. Vocês conhecem casos assim, de gente dentro da igreja que é uma coisa e em casa é outra completamente diferente. De pessoas que estão andando na rua, olham para você, sabem que você é crente, te discriminam por causa da tua roupa, mas quando chega em casa, desce a mão na esposa, nos filhos. O que é isso? Essa pessoa nasceu de novo? Ela teve um encontro verdadeiro com Deus? Você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. O novo nascimento vai gerar coisas em você que você não fazia quando você estava no mundo. Você quer ver um exemplo? Na pregação passada eu falei muito a respeito de compaixão, que nós devemos amar a misericórdia. Quantos lembram disso aqui, que estavam aqui presente? Que nós devemos amar a misericórdia. Eu falei muito a respeito de perdão aquele dia. Eu não sei porquê. Provavelmente eu estava sendo levado ali pelo Espírito Santo. Mas, na verdade, a misericórdia é muito mais do que isso. A misericórdia é você ter compaixão pelas pessoas. Você vê um pecador, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa pecadora, toda errada, que tem a sua vida toda errada, não olhar essa pessoa recriminando-a. A gente estava falando de Cornélio. Pedro, ele já estava recriminando ali Cornélio pelo fato de ele ser romano. Ele não queria pregar a palavra para Cornélio porque ele era romano. E quantas vezes nós temos oportunidade para pregar para homossexuais e não pregamos? Quantas e quantas vezes nós temos oportunidade de falar da palavra de Deus para as pessoas que a gente sabe que estão ali adulterando, que estão ali fazendo horrores? Porque a gente tem aquele dentro de nós que essa pessoa, você tem aquele verdadeiro asco da pessoa. Outro dia, apareceu lá em casa uns meninos abençoados, para não falar outra coisa, dentro de um carro, com um som ligado, 11h30, meia-noite, do lado da minha casa tem um bar, e eles abriram aquele som, imagina, não sei quantas alto-falantes, numa altura estridente. Meu filho de 8 anos, estremecendo da cama, já quase acordando, e você imagina como um pai fica numa situação dessa. Eu desci lá embaixo, meus irmãos, eu falo aqui, eu não tenho vergonha porque eu estou sendo tratado por Deus. Mandando eles fechar a porta do carro, falando mesmo que se não fechasse, que eu ia chamar a polícia, que eu ia fazer, que ia acontecer. Aí tá, fecharam, subi. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Eles apareceram na mesma hora. E nesse período, eu fiquei entristecido pela minha reação. Fiquei entristecido. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. Só que esse entristecimento que a gente sente não é algo para a morte. A palavra de Deus fala que é algo para gerar vida. Quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou dizendo. Quando você faz algo errado, quando você sabe que você pisou na bola, que você entristeceu a Deus, entristeceu as pessoas, você sente aquele contritamento no coração. E aconteceu isso. Eu me quebrantei na presença de Deus e pedi perdão a Ele. Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter agido daquela forma. Eu não dei um bom testemunho do Senhor. E Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me deu uma segunda oportunidade. Levou aqueles meninos de novo lá para casa.
Aí a minha esposa, a Vanessa, viu aquela situação, já sabendo que eu sou, né, complicado. Ela já ficou temerosa. Cláudio, não desce, não desce, não desce, pelo amor de Deus, vai dar problema, vai dar problema. Aí eu olhei para ela e falei, Vanessa, eu vou descer. Agora consciente do que eu tenho que fazer. Fui. Conversei com eles de novo. Falei, pô, vocês aqui de novo. Tinha conversado com vocês ontem e tal. Papapá, papapá, papapá. Comecei a conversar com eles. O som rolando, eu comecei a conversar com eles. Tentando convencê-los de que eles deveriam fechar a porta. Olha só. Eu no meu direito, com todo o direito de chegar de novo e fechar aquela porta, descer o barraco, eu conversando com eles, pedindo até desculpa pela minha reação passada, e comecei a conversar com eles. Aí um deles chegou para mim e falou assim, bem mais novo do que eu, né? Aí falou, tio. Quando ele me chamou de tio, eu falei, pô, eu estou velho mesmo, cara, não é possível. Um garoto de 20 anos, no máximo 19, 20 anos, aí olhou para mim, me chamou de tio, eu falei, caramba, cheguei a ficar até triste. Ô tio, o senhor nunca fez isso no seu passado, na sua juventude? Eu falei, olha só, eu já fiz muita besteira, não vou negar para vocês não, já fiz muita besteira. Agora, isso que vocês estão fazendo aqui, nunca fiz não, porque eu sei aonde termina o direito de uma pessoa e quando começa o direito de outro. E vocês estão vilipendiando, vocês estão mexendo com o meu direito. Agora, tudo que vocês estão fazendo aqui era garrafa de cerveja espalhada, garrafa de vodka em cima do carro. Você não tem noção. Tudo que vocês estão fazendo aqui eu já fiz. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. O Espírito Santo botou a bola aqui no meu pé e eu falei, vou marcar, vou fazer um gol. Aí eu falei para eles, olha, tudo isso é passageiro. Sabiam disso? Aí eles começaram a olhar para mim. Tudo isso é passageiro. Porque eu encontrei algo muito maior do que tudo isso. Aí eles pararam. O som que estava rolando alto, o rapaz chegou e abaixou. O que esse coroa está falando? Deve ter pensado isso. Eu falei, eu estou falando de Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que vocês vão aqui ficar alegres, vão ficar eufóricos. Eu não sei o que vocês vão fazer daqui. Porque, de repente, aqui é só um point inicial. Eu sei que aqui é um lugar que vocês estão se preparando para ir para outros lugares. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Vocês vão chegar em casa, bêbados, eufóricos, alegres por causa de uma noite maravilhosa, tremenda. Pegaram mulheres pra caramba, de repente. Fizeram várias coisas, só que no dia seguinte vocês vão sentir uma ressaca, uma dor de cabeça, um vazio, pior do que aquele vazio que vocês sentiram antes de estar fazendo isso. A única coisa que é capaz de preencher esse vazio, meu filho, se chama Jesus Cristo. Quando eu falei isso, era uma rodinha de 4, 5 pessoas, de 4, 5 meninos, não muito mais velhos do que vocês. Teve um deles que o olho ficou desse tamanho. Aí o Espírito Santo catucou aqui e falou, é filho de crente. É filho de crente. Não falei nada. Podia ter falado alguma palavra para aquele menino, mas eu fiquei na minha. Olha, eu desejo a vocês a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E que vocês possam ter um dia um encontro com eles. Na mesma maneira que eu saí, voltei para casa, não deu 5 minutos. Eles fecharam as portas do carro e foram embora. Vocês sabiam que depois disso eles ainda voltaram? Voltaram. Aí eu falei, vocês devem ter gostado da palavra, né? Eu desci de novo e comecei a falar da palavra de novo. Meus irmãos, eu não sei o que isso vai gerar na vida deles, mas eu creio no Espírito, pela fé, que muitos ali, vão ter um encontro com Cristo. Eu podia ter descido, baixado o barraco, feito o que for, mas eu entendi, eu compreendi
por acreditar que eu vivo no reino de Deus, por eu crer no meu espírito realmente que eu já entrei no reino de Deus, que eu não enxerguei aqueles meninos com os meus olhos, eu os enxerguei com os olhos de Cristo. Você vai ver inúmeras vezes no Evangelho, Jesus corando, Jesus pregando, Jesus falando a cegos, a leprosos, movidos pela compaixão, pela misericórdia. Chegam a dizer para Jesus o seguinte: olha, por que você se senta no meio desses pecadores? Os fariseus, né, os religiosos da época. Por que você está sentado no meio desse bando aí de pecador, desse bando de descrente? Eu não vim para os sãos, foi Jesus disse. Porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, porque eles precisam de médico. Então nós temos que ter essa compreensão. Um nascido de novo tem essa compreensão. Ele não enxerga as coisas com os olhos naturais. Ele começa a enxergar as coisas com os olhos de Deus. E não é que você não vai errar. Você vai errar como eu errei. Eu não estou aqui te jogando praga, não. Mas esses erros vão te levar ao aperfeiçoamento. É nisso que Paulo, quando diz que ele foi aperfeiçoado nas suas fraquezas, é isso que Paulo diz quando ele quis dizer quando ele fala a respeito disso. Que quando ele está fraco, ele pode dizer que é forte em Deus. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado, não é na nossa fortaleza, é na nossa fraqueza. É quando a gente chega diante de dele e fala: Senhor, eu não posso fazer nada nessa situação. Eu não tenho condição nenhuma de agir nessa situação. Eu dependo da tua graça, eu dependo do teu perdão, eu dependo da tua misericórdia. E quando a gente chega com um coração contrito, com um coração quebrantado diante de Deus, humilhado, conforme a gente viu aqui Isaías chegando na presença de Deus: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Se quebrantando na presença de Deus, se sentindo realmente como se fosse um nada. Você sabe o que vai acontecer? Maravilhas acontecem. E as coisas, né, que nos olhos humanos, na concepção humana, que estaria tudo para dar errado, acaba dando certo. Porque Jesus, ele toma a frente da tua vida. A palavra de Deus fala que a gente não deve pagar o mal com o mal. Mas a gente deve pagar o bem, o mal, com o bem. Foi essa palavra que foi gerada no meu espírito depois da minha primeira reação com eles. Foi essa palavra de Deus que me levou ao arrependimento. Foi essa palavra que me entristeceu tremendamente e me fez dizer na presença de Deus: eu estava errado. Independente do que eles fizeram, independente do que foi feito, eu estava errado. Compadecer. Não pré-julgar as pessoas, mas olhar as pessoas com os olhos de Deus. O novo nascimento vai gerar a você uma alegria incondicional no meio das batalhas, no meio das adversidades. Você vai ver que um nascido de novo em Cristo Jesus, ele pode passar por situações difíceis, pode passar por batalhas, mas ele mantém ali, ele persevera. Ele se mantém inabalável diante das dificuldades. Abre aqui comigo em 2 Coríntios. Abre aqui para ver o que Paulo fala a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4. Olha só, versículo 7. Para você entender o contexto, ele está falando do Espírito Santo. Se você vê, a gente não vai ler o primeiro versículo, mas ele começa no primeiro versículo falando sobre a terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Aí conclui fazendo o seguinte no versículo 7. Temos, porém, este tesouro, que tesouro? O Espírito Santo, em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só o que ele fala no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Uma pessoa lúcida, uma pessoa em sã consciência falaria o que esse homem falou? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Qual é a certeza dele no meio dessas tribulações? Qual é a certeza dele no meio dessas adversidades? E o que ele está falando aqui, meus irmãos, vocês não têm ideia das perseguições que esse homem passou. Ele fala realmente que carrega nele as marcas de Cristo. Da mesma forma que Cristo foi chicoteado, foi vilipendiado, Paulo passou pelas mesmas situações, foi apedrejado. Ele não está falando de coisa pequenininha, não. Ele está falando de coisa grande. Mas pelo fato dele ter passado por esse novo nascimento e ter essa fé, essa confiança em Deus, incondicional, ele diz isso com propriedade. O novo nascimento gera em nós, acima de todas as coisas, confiança no Senhor. Confiança. Você está passando por um momento difícil? Se alegre. Você está passando por um momento chato na sua vida, pesaroso? Se alegre. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu quero crer nisso, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é nascida de novo. Se dessas coisas todas que eu tenho falado, você não tem experimentado, se dessas coisas todas que eu tenho dito aqui, você não tem vivido, reflita. Reflita realmente se você teve essa experiência com Cristo. Eu não estou querendo colocar em dúvida a sua salvação. Não deixe o diabo fazer isso na sua mente. Não é isso. Não é isso. A gente vai continuar errando. Muitas das vezes a gente vai continuar pecando. Mas abre, para a gente terminar, abre aqui em primeira epístola de João, olha o que ele fala. Capítulo 3. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora olha só o que ele fala no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Grifa isso se você tem uma caneta. Grava isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Ele não está dizendo aqui que a pessoa não pratica o pecado. Ele está dizendo que a pessoa não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então escuta bem o que eu vou dizer para terminar, meu irmão. Se você tem aquele pecado que você diz, eu não consigo vencer isso, eu não consigo lidar com isso, e você cai
cai inúmeras vezes, como a palavra de Deus aqui acabamos de ler, quando você é reincidente nesse pecado, você vive na prática desse mesmo pecado. Pede direção a Deus. Pede a direção a Deus para ver se realmente você passou pelo nascimento da água e do Espírito. Porque um nascido de novo, ele até pode cair, até pode pecar. Mas ele cai, se arrepende e se levanta. Vou repetir. Ele cai, se arrepende e se levanta. Mas se você continua na mesma prática, peça a Deus para ter uma experiência com Ele. Clame a Deus e Ele vai te ouvir. Se quebrante mesmo na presença do Senhor. Peça, se alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha ficado no teu coração, fica com essa palavra. Você só vai conhecer a graça de Deus. Escuta bem que eu vou terminar dizendo essa frase, eu quero que o Espírito Santo grave essa frase no seu coração. Você só vai conhecer a graça de Deus, que é o amor de Deus, se você reconhecer que é um pecador e que precisa dele. Você só vai reconhecer a graça, o amor de Deus na tua vida, se você reconhecer que é um pecador, reincidente, e que você precisa dele. Aos humildes, Deus levanta. Aos soberbos, Ele derruba. Amém? Vamos colocar de pé. A senhora quer fazer oração, pastora? Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Deus falou de alguma maneira no coração de vocês? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Porque nada do que eu falei tinha preparado. Tudo foi dado pelo Teu Espírito, eu creio nisso. Testemunhos, a palavra, o ensino. Que o Senhor possa fazer muito mais do que aquilo que eu falei, do que aquilo que saiu da minha boca. Que o Espírito Santo do Senhor possa produzir na vida dessas pessoas verdadeiro arrependimento, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, somente Tu pode fazer isso na vida de cada um de nós. Não sou eu, não é o pastor Carlos, não é a pastora Andréia. Nós somos a Tua boca. Nós ministramos aquilo que nos foi dado, a Tua palavra, a Tua verdade. As experiências que nós vivemos contigo, nós compartilhamos, Senhor. Mas quem vai realmente operar, tanto querer quanto efetuar na vida das pessoas, é o Teu Espírito Santo. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala ao coração deles muito mais do que esse vaso aqui que falou, Senhor. Esse vaso imperfeito, que precisa tanto da Tua graça e da Tua misericórdia. Que cada alma aqui possa entender e compreender que sem a Tua presença nós não somos absolutamente nada. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz, conduza cada um à sua casa, à sua família, e que no domingo nós possamos estar aqui novamente para Te adorar e Te louvar, segundo a beleza da Tua santidade. Assim eu oro e agradeço. Vão em paz, no nome de Jesus. Amém.